Quando eu era criança, havia uma lenda que circulava entre os moradores da minha cidade. Uma lenda que me fascinava e apavorava ao mesmo tempo. A história do menino de olhos de vidro diziam que em uma pequena vila, havia um menino chamado Lucas, que nasceu com olhos brilhantes como se fossem feitos de vidro. Sua aparência era intrigante, mas logo se tornou evidente que havia algo de sobrenatural sobre ele. Lucas não era como as outras crianças. Enquanto as outras crianças brincavam, riam e se divertiam, ele ficava isolado, observando tudo de longe. Ninguém sabia ao certo como ele havia adquirido aqueles olhos estranhos, mas havia rumores de que sua mãe, uma mulher solitária que morava à margem da vila, havia feito um pacto com uma entidade desconhecida. Ela queria que seu filho fosse especial, mas o que ela não sabia era que esse especial vinha com um preço alto. A lenda diz que em uma noite de lua cheia, Lucas foi visto andando pela floresta. Aqueles que cruzaram seu caminho disseram que seus olhos de vidro brilhavam intensamente, refletindo a luz da lua de uma maneira que parecia hipnotizá-los. Mas havia algo mais. Quem olhasse profundamente em seus olhos sentia uma sensação estranha, como se fossem puxados para dentro de um abismo. Certa vez, um grupo de crianças decidiu se aproximar de Lucas, movidos pela curiosidade e pela coragem da juventude. Eles queriam descobrir o que havia de tão especial nos olhos dele. Eu, que sempre fui fascinado por histórias de terror, não podia deixar de me juntar a eles. Naquela noite, uma pequena reunião foi organizada, e apesar do medo, fomos até a casa de Lucas, localizada no limite da floresta. Quando chegamos, a atmosfera estava carregada de tensão. As árvores pareciam sussurrar segredos, e uma brisa fria nos envolveu. Bati na porta, que se abriu lentamente, revelando Lucas parado no escuro. Seus olhos de vidro brilhavam como se estivessem absorvendo toda a luz da sala. Assim que entrei, um frio percorreu minha espinha. Os outros começaram a perguntar sobre os olhos dele, e Lucas, com um sorriso enigmático, começou a falar. Ele contou que seus olhos lhe permitiam ver coisas que ninguém mais podia: o futuro, segredos ocultos e até a alma das pessoas. Enquanto falava, senti um arrepio crescente. Sua voz era suave, mas havia um peso naquelas palavras. A curiosidade tomou conta de nós, e um dos meninos, Pedro, decidiu se aproximar mais. "Deixe-me olhar nos seus olhos", ele disse, quase em um desafio. Lucas hesitou, mas finalmente consentiu. Quando Pedro olhou profundamente, seus olhos começaram a brilhar de uma forma assustadora. O silêncio na sala se intensificou, e a tensão era palpável. Pedro ficou paralisado, e em um instante, sua expressão mudou de curiosidade para terror. Ele tentou se afastar, mas algo o impediu. Ele começou a gritar, uma gritaria desesperada que ecoou pela floresta. Eu não sabia o que fazer. Era como se o olhar de Lucas o tivesse aprisionado. Desesperado, olhei para Lucas, que permanecia calmo, observando a cena com uma expressão que misturava tristeza e algo mais sombrio. Ele não deveria ter olhado, murmurou quase para si mesmo. Em um instante, Pedro desabou no chão, como se a vida tivesse sido drenada dele. Entrou em pânico. Corri em direção à porta, mas Lucas me parou com um movimento da mão. "Se você olhar para mim, não haverá volta", ele sussurrou, e seus olhos brilharam ainda mais. Eu hesitei, sentindo o peso daquela escolha. A curiosidade lutava contra o instinto de sobrevivência. Mas, em um momento de lucidez, eu sabia que precisava sair. Gritei para os outros que tínhamos que ir. Arrastei Pedro, que ainda estava em estado de choque, e consegui sair da casa. Assim que cruzamos a porta, a pressão no ar pareceu desaparecer. Quando finalmente chegamos à segurança da rua iluminada pela lua, olhei para trás e vi Lucas parado na porta com os olhos ainda brilhando. Ele parecia mais uma sombra do que um menino, e eu soube que ele nunca deixaria de ser o menino de olhos de vidro. Desde aquela noite nunca mais voltei àquela parte da floresta. A lenda de Lucas sempre me acompanhou, uma lembrança vívida do poder da curiosidade e da escuridão que pode se esconder nos lugares mais inesperados. E sempre que olho para a lua cheia, sinto um arrepio, lembrando-me de que algumas verdades não devem ser reveladas e que o olhar de um estranho pode esconder segredos que nunca deveríamos descobrir. Se inscreva no canal e deixe seu like.